Ok, já está funcionando. Vocês estão conseguindo visualizar a tela com os slides aí? Aí apareceu que você está gravando. Ok. Então, Agora tá. eu vou abrir a tela com os slides e a gente começa. Ok, então a gente leu no capítulo, vocês estão visualizando, né? Sim. A gente leu o capítulo 1. Aí no capítulo 1, gente, basicamente começa ali mostrando que teve fome em Israel e a família de Elimeleque. Vocês leram o livro, né? Era Elimeleque o marido de Ruth e tinha os 2 filhos, Malom e Quilion. E o capítulo 1 aqui, onde a gente leu do 1 ao 5, mostra que teve fome e eles decidiram sair de Belém para morar em Moabe. Aí nós vamos passar aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo, quando fala que naqueles dias houve fome na terra. E parte da gente entender sobre o livro, sobre as coisas que o livro diz, passa também da gente entender sobre o contexto, como a gente viu na última aula. E o contexto é que Deus agia também. Aqui, quando fala de fome, que houve fome na terra, está passando para... no tempo do Antigo Testamento, Deus trabalhava de uma forma com Israel, e Deus tratava Israel como, de maneira geral, como um todo, como uma nação. E naquele tempo, vocês sabem que é a partir de Pentecostes que o Espírito Santo passa a ser a habitação, né? Que Deus envia o Espírito Santo. E a gente sabe que o arrependimento ele é operado no nosso coração através da obra do Espírito Santo. Só que naquele tempo, no período dos juízes, ali no tempo do Antigo Testamento, era de outra forma que Deus trabalhava, né? O Espírito Santo não havia sido enviado. Então, geralmente, a maneira de Deus agir e se manifestar com o povo dele, até de gerar arrependimento, tudo que Deus fazia, Deus operava através de sinais e coisas que ele havia estabelecido no pacto que ele fez com Israel. A gente sabe que Antigo Testamento e Novo Testamento, testamento é pacto, a palavra, né? É aliança, pacto. Então, Deus tinha uma aliança com Israel, e na aliança que Deus tinha com Israel, Deus tinha deixado claro para eles que se eles fossem obedientes, Deus traria a bênção sobre eles, e se eles fossem desobedientes, Deus também traria maldição. Esse versículo aqui, vamos ler, se você quiser abrir, Deuteronômio 28, 17, versículos 17 e 18. O livro de Deuteronômio, ele é a repetição das leis que Deus deu para Israel quando eles saíram do Egito. Então, quando Deus tirou Israel do Egito, lá em Levítico, ele passa as leis, ele explica como ele faz um pacto com o povo dele, e não sei se vocês lembram, mas geralmente tinha o sacrifício de algum animal, sempre que Deus falava alguma coisa, que Deus fazia um acordo com o povo, envolvia um sacrifício animal, envolvia juramento, e era o pacto que Deus fazia com Israel. Então, um pouco antes de entrar com o povo na Terra Prometida, lá no livro de Deuteronômio, Deus repete aquilo que ele disse, o pacto, a aliança dele. E esse versículo aqui, maldito, está lá em Deuteronômio 28, 17, maldito o teu cesto da tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da sua terra. Minha terra aqui está bloqueada. Lê para mim, Bel, fazendo favor, o 18. É só virar aqui para mim. Isso, maldito. 18. Isso. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Então, vocês veem que, tipo assim, nesse capítulo de Deuteronômio 28, primeiro Deus apresenta a bênção, e depois ele apresenta a maldição. E ele fala para Israel o seguinte, para eles escolherem a bênção, mas que se eles fossem desobedientes, ele ia trazer maldição. Nesse versículo aí, quando fala de cesto e amassadeira, está falando de pão, né? De amassar o pão. Então, Deus está falando de fome, Deus está falando de limitação das terras, Deus está falando que as vacas não produziriam, as ovelhas não produziriam.
E era um tempo, Israel era um povo que vivia da agricultura e vivia dos animais, o sustento deles baseava nisso. Então, quando a gente lê ali que nos dias em que julgavam os juízes houve fome na terra, a gente viu lá no livro de Juízes que foram vários períodos de fome, vários períodos de disciplina, porque era aquela sequência: Israel desobedece a Deus, Deus manda castigo, Israel se arrepende e Deus livra eles do mal. E aqui, tem um outro versículo aí no Deuteronômio 23 e 24, que você quer ler para a gente, Eliane? Falou comigo? Isso, Deuteronômio 28, versículo 23. Peraí. O 23 está na tela, se você quiser acompanhar pela tela também. É o 23 e o 24, né? Isso. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Isso. Você conseguiu acompanhar aí, nesse Deuteronômio 23, 24? Então, vocês estão vendo aí, Deus avisando o que ele daria em retribuição à desobediência de Israel, né? Que por chuva da terra Deus daria pó e cinza, e que eles seriam destruídos, e que não haveria provisão, prosperidade, não haveria cria, os animais não produziriam. Então, essa fome que fala no princípio do livro de Ruth aí, era símbolo do castigo de Deus sobre Israel. Deus estava disciplinando Israel por causa do pecado deles. Os estudiosos, eles dizem, se vocês quiserem abrir em Juízes 6, 1 a 6, você que não está acompanhando pela tela, para as meninas aparece aqui na tela. Os estudiosos dizem o seguinte, que o livro de Ruth, ele passa ali no período da fome dos midianitas, quando Israel pecou e Deus trouxe sobre eles o castigo, né, e depois vem Gideão como libertador. O versículo diz assim, você consegue ler aí na tela, Shirley, você quer ler para a gente? Sim. Ô, Carol, você mandou para mim antes esses slides, tem todos? É o mesmo slide? Não. Porque você pode mandar para... Esses que estão aqui, eu vou outros? atualizar para vocês. Depois da reunião, eu mando de novo para todo mundo. É porque aqueles que eu te mandei foi da reunião passada, tá? Aí esses eu vou mandar depois da reunião. Eu mando de volta. Você consegue ler para a gente? Não. Consigo. Juízes 6, 1 a 6. Uhum. Vamos lá. Eu abri e fechei de novo. Eu achei que dava dando para você acompanhar pela tela. Não, mas tá aqui pela tela também. Pode ler? É só ler na tela? Isso. Não é porque eu já tinha aberto e fechado de novo. Fizeram os filhos de Israel o que era o mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para... Eu vou chamar por áudio, que às vezes você consegue ouvir melhor, tá? Pode falar. Oh, desculpa, Chile, pode falar. Tá atrapalhando? Não, é a Nice que não está conseguindo ouvir. Eu vou chamar ela por áudio, que ela consegue ouvir melhor. Pode ler. Entendi. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si por causa dos midianitas. As covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, a lenha da vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Olha para você ver. Então, vocês viram aí que quando Israel desobedecia, Deus mandava o castigo e o povo se arrependia. Então, provavelmente, esse período que a gente está lendo ali, que Elimeleque saiu e que a família dele saiu de lá, foi no período da fome em que os midianitas estavam oprimindo Israel. Moabe ficava mais ou menos a uns 105 quilômetros de Belém, e os moabitas eram fruto do incesto entre Ló, está na tela aí também para vocês poderem acompanhar, eram fruto do incesto entre Ló e sua filha primogênita. Então, o que acontece aqui? Israel estava sendo castigada por Deus por causa da desobediência e por causa do pecado.
Deus tratava o povo de Israel como nação, como um todo. E a fome e a disciplina que Deus mandava tinha o caráter didático. A ideia era disciplinar e levar o povo ao arrependimento, para que eles voltassem atrás e Deus pudesse abençoar novamente Israel. Como a gente disse, esse era o jeito de Deus trabalhar no Antigo Testamento. A gente sabe que hoje a gente tem o Espírito Santo de Deus e nós somos conduzidos ao arrependimento através da obra do Espírito Santo. Tem lá em Jeremias 31, 33, falando sobre o fato da lei de Deus estar gravada no nosso coração. Por que eu estou falando isso aqui? Porque é importante também a gente entender o seguinte: às vezes a gente olha para esse modo de Deus trabalhar no Antigo Testamento e de repente olha para a vida de alguém e a pessoa está sofrendo, ou está passando dificuldade, ou não tem uma condição financeira boa, ou está com algum familiar doente, está passando por provações, por lutas e problemas, e às vezes a gente traz essa interpretação e essa maneira de observar como Deus trabalhava no Velho Testamento para a nossa realidade. E isso é injusto, porque essa forma de Deus trabalhar, essa promessa de dar prosperidade diante da obediência e diante do comportamento correto, era uma forma de Deus trabalhar com Israel no Antigo Testamento. Não quer dizer que Deus não possa nos disciplinar hoje, de alguma forma, quando a gente faz alguma coisa, trazendo circunstâncias difíceis na nossa vida. Mas esse não é o jeito de Deus trabalhar. Então, dificuldade. Do contrário, Jesus até disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para ter bom ânimo. Então, não há essa promessa de que nós, se nós obedecermos a Deus, nós vamos ser prósperos, não vamos ter problema nenhum na nossa vida. Essa era uma forma que Deus trabalhava com Israel no Antigo Testamento. É dentro desse pensamento aí, de trazer o estilo de vida do Antigo Testamento e a forma como Deus trabalhava no Antigo Testamento para a nossa realidade, sem perceber que era o jeito de Deus trabalhar com Israel como nação, que vem teologia da prosperidade, que é basicamente isso, né? Se você for obediente, Deus vai te dar. Se está tudo dando certo na sua vida, se você está prosperando, é porque você está servindo a Deus e tudo mais. Então, a gente tem que ter essa percepção de saber separar, né, os tempos e a forma como Deus agia naquele tempo e como Deus age hoje. Mas, voltando para o que a gente estava falando, Israel estava sendo disciplinado e Elimeleque simplesmente parte do entendimento de que ele não passaria por aquela disciplina, que ele sairia com a sua família para outro lugar. Então, todo o povo de Deus estava sofrendo junto com o povo de Deus em Belém, mas Elimeleque decidiu que nesse momento ele não, porque Israel participava das bênçãos e quando Deus mandava provisão, juntos, né? Mas nesse momento o Elimeleque ele decidiu que ele não participaria do castigo junto com os judeus. Ele seguiria para outro lugar onde houvesse prosperidade, onde não houvesse opressão. E ele partiu para Moabe. A gente estava lendo aqui, está na tela, que Moabe ficava a uns 105 quilômetros mais ou menos de Belém. E os moabitas, que era o povo que habitava aquela região, eles eram frutos de um incesto, né? Uma relação entre pai e filho, entre pai e filha, né? Eles eram frutos de Ló com a sua filha primogênita, né? Lá em Gênesis 19, 33 e 37 narra essa história, está aí na tela também, que elas deram vinho para o pai, porque elas entenderam que elas iam ficar sem descendência se o pai delas morresse, e se deitaram com eles. O filho da mais nova foi Amon, e o filho da mais velha foi Moabe, né? E daí surgiram duas nações que Deus não abençoou. Por causa dessas coisas, Deus havia declarado na lei dele que Moabe não podia fazer parte do povo de Deus, nenhum moabita poderia entrar na Assembleia de Deus, e é importante a gente entender isso, porque quando a gente percebe todos os impedimentos que havia antes, a gente consegue perceber lá na frente a beleza do livro, quando Deus pega uma moabita, que não merecia, não poderia fazer parte dessa descendência, estava excluída da Assembleia de Deus, assim como nós, que não éramos judeus, também não estaríamos dentro da promessa de Deus. Deus pega uma moabita e coloca, né, na linhagem de Jesus, fazendo parte dessa salvação que alcançou a gente, e ali simbolizando já nós também dentro dessa graça, né? Esse versículo que está aí na tela, como vocês estão vendo, mostra a parte em que Deus determinou que Deuteronômio 23, nisso, caso você queira abrir depois, Deuteronômio 23, versículo 3 e 4, que mostra quando Deus determinou isso.
havia mais impedimentos, né, acerca de Moabe. As mulheres moabitas induziram Israel ao pecado numa certa passagem, e tem um outro versículo aqui também, deixa eu voltar. Elas levaram o povo de Deus a pecar e e os moabitas não ofereceram ajuda a Israel quando Israel estava passando pelo deserto, saindo do Egito e indo para Canaã. E o rei de Moabe, que era Balaque na época, ele pagou um profeta para amaldiçoar Israel. E foi nessa ocasião que, não podendo amaldiçoar Israel, porque Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse, o Balaão deu uma ideia para o rei e falou o seguinte, eu não posso amaldiçoar eles, porque Deus não me permite amaldiçoar eles, toda vez que eu vou abrir a boca é bênção e eu não consigo amaldiçoar esse povo, mas você pode induzir eles ao erro. Esse versículo, depois eu passo para vocês também, falar em Números, quando o Balaque fala que ele deveria induzir Israel ao erro, porque se Israel tivesse em pecado, a mão de Deus seria contra eles, como a gente viu ali, que Deus enviava fome, opressão. Então, o Balaão deu a dica para o rei que a maneira de destruir Israel era levando eles a pecar e a desobedecer a Deus, que assim o próprio Deus pesaria a mão sobre eles. E com esse ensinamento do Balaão, o rei lá de Moabe fez isso, né? E habitando Israel em Sitim, o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo, no início, esse versículo está em Números 25, versículo 1 e 2. E elas convidaram os homens de Israel para adorar e prestar sacrifícios para os deuses delas. E é daí também, gente, que vem lá na frente, quando fala sobre os moabitas, vem essa ideia de que as moabitas eram prostitutas, eram mulheres de uma índole não boa, né? Como a gente vê sobre Ruth, né? De onde ela veio, o que seria a fama dela, por causa dos hábitos deles de fazer cultos envolvendo prostituição, envolvendo sacrifício, todo tipo de coisa obscura, né? Vamos avançar aqui e vamos colocar coisas práticas que a gente pode tirar desse primeiro momento aqui de aprendizado, né? O Elimeleque, ele tinha boas intenções quando ele saiu da terra, e ele estava buscando o bem da sua família, fugindo da fome e das suas consequências. O nome dos filhos de Noemi eram Malom e Quilion, e a tradução do nome deles sugere que eles tinham uma saúde fraca. Malom quer dizer fraco ou doente, e Quilion quer dizer definhando ou falhando, ou até destruição. Então, possivelmente, a Noemi e o Elimeleque, eles saíram de Judá, não é porque eles deliberadamente eram maus e queriam desagradar a Deus. Eles estavam buscando uma maneira de cuidar deles e da família deles. Então, assim, mesmo com as melhores intenções, a gente observando isso, entendendo que a gente também faz isso muito, mesmo com as melhores intenções, ele estava em desobediência a Deus. Então, ele estava buscando proteger a família dele, né, e evitar que eles passassem pela fome. A gente sabe que não era só a fome, os midianitas vinham, invadiam com violência, saqueavam, pilhavam, destruíam, né? Mas o Elimeleque, o que ele encontrou em Moabe foi a morte dele, a morte dos filhos, e no final das contas foram 3 homens mortos, né? Elimeleque, Malom e Quilion, e 3 viúvas desamparadas, Ruth e as 2 noras, né? Noemi e as 2 noras, a Ruth e a Orfa. E só que, assim, de toda essa circunstância que a gente vê, ele saindo, dando a própria solução dele para tentar resolver o problema e indo para uma terra, de certa forma, tudo errado, né? O que ele encontra é a morte, e a gente vê Noemi ficar sozinha, numa terra distante, afastada de tudo, afastada dos familiares, amigos, vizinhos e do povo dela, porque ela não estava no meio do povo dela, ela estava no meio de uma nação estrangeira e corrompida, mas a gente ainda vê esperança nisso. Quando a gente falou sobre os nomes, né, os filhos de Ruth, Malom e Quilion, que significava fraco e doente. Mas quando a gente olha para o nome de Ruth, a gente também vê que, mesmo no meio dessa circunstância toda,
Deus não estava desamparando Noemi. O significado do nome de Ruth é um prenúncio do cuidado e da providência divina. Noemi estava desamparada do seu marido, dos seus 2 filhos que ela havia perdido também, mas Ruth, o nome de Ruth quer dizer amiga ou companhia. Então, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente, em circunstâncias assim, Deus já tinha preparado uma resposta para tudo isso, né? E no versículo 5, se não me engano, fala que Ruth ficou, no livro de Ruth, fala que Noemi ficou desamparada de seu marido e de seus filhos. Mas a gente vê aí que não era de todo esse desamparar, né? Deus já estava cuidando para que ela tivesse uma solução para a situação dela. E agora a gente pode ver algumas aplicações práticas disso que a gente leu, e a gente pode perceber o seguinte, através da vida de Elimeleque, que muitas vezes é melhor sofrer a disciplina de Deus junto com o povo de Deus do que desfrutar de prazeres, às vezes, transitórios, mas distante da direção de Deus. Então, muitas vezes, a gente às vezes está passando por sofrimento, por dificuldade, por uma situação que talvez a gente não gostaria de passar. E a gente se esforça para se livrar dessa situação, né? A gente se esforça para tentar achar uma resposta, especialmente a gente que é mulher, né? A gente sempre tem, assim, a gente não consegue muito ficar vendo só as coisas acontecerem sem tentar resolver, sem tentar achar uma saída, né, para a questão. E muitas vezes as saídas que a gente acha não são as melhores, porque se Elimeleque talvez tivesse buscado a Deus, tivesse pedido uma direção de Deus, Deus teria... muitas coisas poderiam ser evitadas, né? E muitas vezes a gente escolhe o caminho onde não vai haver sofrimento no nosso entendimento, onde a gente vai se poupar de dificuldades futuras, de situações constrangedoras, de problemas, como Elimeleque fez, tentando se poupar da fome, guardar a família dele daquilo, mas o que a gente encontra muitas vezes são saídas ainda piores. A gente pode ter talvez um prazer transitório, um alívio de uma situação que estava deixando a gente triste, mas no final, é como a Bíblia diz, né? Há caminhos que ao homem parecem caminhos bons, mas no final são caminhos de morte. E literalmente, no caso de Elimeleque, o caminho que parecia bom para ele foi um caminho de morte. Ele encontrou a morte e os 2 filhos dele também. Então, muitas vezes é melhor a gente estar debaixo da mão de Deus, sofrendo algum tipo de disciplina, sofrendo algum tipo de correção, passando por algum ensinamento, por algum aprendizado, mas saber que nós estamos no lugar certo, que Deus é confiável, né? Então, eu não sei se vocês conhecem uma passagem, quando Davi peca, contando Israel, Davi decide fazer um censo e contar quantos soldados ele tinha em Israel. E Deus pune Davi por isso, porque aquilo não deveria ser feito. E o pecado de Davi ali é que ele estava colocando a confiança dele, ele estava buscando saber quantos homens ele tinha, né? E quando Deus pune Davi, Deus pergunta, você quer ficar na mão dos inimigos e que eles venham contra você? Ou Deus executaria o castigo sobre ele, né? E ele pede que o castigo venha de Deus. Ele pede que seja de Deus o castigo, porque primeiro ele sabia que Deus era bom, era amoroso, que Deus não ia destruir ele, e que no final das contas, como Deus é bom, Deus sempre pode se arrepender e trazer o bem, né? Então, Davi escolhe estar debaixo da mão de Deus, e se Elimeleque ali tivesse escolhido permanecer debaixo da mão de Deus, recebendo a disciplina de Deus, né? Digamos assim, o mal vindo da mão de Deus ali, ele também provaria no futuro, como a gente vê quando Deus volta a dar pão a Israel, ele também provaria das bênçãos de Deus junto com o povo de Deus, no seu tempo, né? A gente também pode aprender o seguinte, que a gente deve consultar a Deus quando a gente vai projetar a nossa vida para evitar uma vida acidentada. Quantas decisões, né? Eu acho que precipitação também é uma característica muito... não vou generalizar dizer das mulheres, né, mas pelo menos minha é uma característica assim com a qual eu luto. Mas quantas vezes a gente toma uma decisão precipitada para tentar resolver alguma coisa, alguma situação, e isso gera tanto transtorno, né? Então, se a gente tentar conduzir a nossa vida de uma maneira que a gente consulte mais a Deus antes de tomar decisões, de maneira que a gente consulte mais a Bíblia, de maneira que a gente conheça mais da palavra de Deus, como a gente está fazendo agora estudando o livro de Ruth,
isso pode levar a gente também a ter uma vida bem menos acidentada, bem menos problemática, com menos pontas soltas, menos problemas para resolver, né? Do que se a gente decidir agir por conta própria, como Elimeleque agiu. Mas o mais importante da gente perceber nessa situação toda é que Deus, ele é soberano. A gente falou sobre isso no começo do livro, na introdução, que uma das coisas boas sobre o livro de Ruth é a gente perceber a soberania de Deus e a forma como ele trabalha. Então, Deus, ele não está limitado por nossas escolhas boas ou más, e ele não é pego de surpresa com os fatos que a gente vai desenrolando ao longo da vida. Então, não tem nada que a gente faça, ou que a gente escolha, ou que a gente decida, que se torna impossível para Deus, ou que inviabiliza os planos dele, ou que é difícil demais para Deus resolver. Se a gente pensar aqui sobre Sansão, a gente está falando de Sansão, que também está no livro de Juízes, bem pertinho aqui do livro de Ruth. Sansão foi escolhido por Deus para ser um juiz e para ser um libertador em Israel. E Sansão fez todas as más escolhas que ele poderia no curso da história, né? Quando a gente vai lendo. Mas ainda que Sansão tenha errado e desobedecido a Deus e feito escolhas ruins, em momento algum aquilo era surpreendente ou difícil para Deus. Porque a gente sabe que Deus também transforma o que é mal. Tem uma passagem na Escritura que diz isso, que ele transforma o que seria mal para nós em bem. Então, a gente sabe que ainda com as ações erradas de Elimeleque, com as nossas ações erradas, com escolhas ruins que a gente faz, isso não impede o plano de Deus, isso não limita o trabalhar dele. Para nós, gera uma vida com mais transtornos, mais sofrida e mais acidentada. Então, talvez haja mais, há mais sabedoria em a gente escolher consultar a Deus, mas quando a gente erra, não quer dizer que não tem uma resposta, né? A gente sabe que Deus tece a história de uma forma que todas as coisas, como diz o versículo em Romanos, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, esse livro de Ruth, ele casa muito com a questão de como Deus trabalha e como opera a questão da ação humana, né? A gente vê no livro o tempo todo as pessoas agindo e fazendo coisas, algumas certas, outras erradas, algumas com a aprovação de Deus e outras não, e a gente vê Deus trabalhando junto, no meio de todas essas coisas que acontecem no livro, sem, em momento algum, perder o controle ou perder a direção da situação. Até porque, se a gente for pensar, Ruth entrou para a genealogia de Cristo. Então, para que ela tivesse esse relacionamento, para que ela se casasse com alguém do povo de Israel, de alguma forma, deveria haver esse encontro, né? Essa conexão. Então, Deus, ele entrelaça a nossa história. O Estênio Marcos tem uma música em que ele fala sobre isso. Ele fala sobre Deus como um tapeceiro, né? Que está tecendo ali um tapete, uma história. E realmente é isso que Deus faz. Ele está tecendo uma história e com certeza essa história vai terminar no fim que Deus deseja, no fim que Deus espera, porque ele está no controle de toda a história. Mas, de alguma forma, ele vai unindo as nossas ações dentro do plano dele e a gente vê no final toda uma coisa realizada, né? A gente leu aí dos versículos do 1 ao 5, quando o Elimeleque ele decide tomar esse caminho e ele sai para Moabe. Ali, os filhos dele, ele morre, os filhos morrem, os filhos primeiro se casam com mulheres moabitas, contrariando, como a gente viu, o que estava determinado, né, por Deus na Escritura. E então eles morrem e Noemi fica desamparada. Só que a gente vai ver agora, a partir do capítulo 6, que em Belém volta a ter pão. Então eles saíram de Israel por causa da fome, por causa da diversidade e da dificuldade, achando que estariam livres da dificuldade. A família deles foi, bem dizer, dizimada, só sobrou Noemi, morando em Moabe. Então, Israel passou o seu castigo lá, nas terras de Israel, mas Noemi, de certa forma, também passou pela disciplina de Deus
nas terras de Moabe. Então, ela estava num lugar diferente, não estava sofrendo junto com o seu povo, fisicamente falando. Mas a Noemi, ela também estava sofrendo a disciplina de Deus lá nas terras de Moabe. Então, a gente é casada, a gente tem filhos, e a gente sabe que eu não posso dizer assim, eu nunca passei por uma perda grande na vida, de perder um familiar muito próximo, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Mas a Noemi, ela perdeu tudo. Ela não perdeu só um familiar muito próximo. Ela perdeu toda a família nuclear dela. Perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Ela literalmente ficou sozinha no mundo. Mas Deus, na sua misericórdia, permitiu que houvesse ali ainda Ruth e Orfa como amparo para ela. Então, ainda que eles tenham fugido do castigo em Israel, da disciplina em Israel, a Noemi foi disciplinada lá em Moabe, e o que a gente vai ver no versículo 6 é que a disciplina também operou arrependimento em Noemi. Assim como em Israel o povo se arrependeu e Deus enviou um juiz que libertasse Israel do jugo, e eles voltassem a ter paz, como a gente viu que era o ciclo, né? Para Noemi, a disciplina também operou arrependimento nela. Então, a gente vai ver que, vamos ler o versículo, vamos ler Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao 3, que mostra o arrependimento de Noemi, né? E que em Belém volta a ter pão. Quem quer ler aí para a gente? Do 6 ao 13? Do 6 ao 13. Está na tela também, caso você queira acompanhar pela tela, Chile. Aqui na Bíblia é mais fácil. Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras, lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos deu e que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. Beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tornar-te marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. A tradução está igualzinha a mim, é igualzinha a minha. Então, a gente leu aí que a Noemi, ela se dispôs a voltar, né? Mas tem um detalhe nesse versículo aí. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. O comentarista da minha Bíblia, ele faz um comentário interessante nesse detalhe aqui, é que essa palavra que está aí, então voltou ela com as suas noras da terra de Moabe, essa palavra é expressa por um verbo hebraico que quer dizer arrependimento. Então, esse retorno de Noemi, essa palavra aí, esse voltou, mostra o arrependimento de Noemi diante de tudo que havia acontecido, diante do que eles haviam feito, né, como família, diante da desobediência contra a vontade de Deus, tanto partindo, né, para a terra de Moabe, como partindo da maneira como eles viveram lá. Os filhos dela se casaram com mulheres moabitas, né? Então, como a gente disse, o arrependimento que foi operado no povo de Deus também se operou aqui na vida de Noemi, nesse retorno. Vamos ver aqui mais um. A Noemi se arrependeu dos caminhos que a sua família havia tomado e ela tenta, de alguma forma, consertar aquela situação. A gente está vendo aqui que ela saiu com as 2 noras, voltando para a terra, e, de repente, a Noemi, ela vira para as noras dela e diz assim: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido.
Então, a Noemi, ela se arrependeu, estava voltando para Israel, mas antes ela tenta resolver a situação, né? Ela tenta arrumar as coisas como haviam acontecido. Quando ela diz aqui, voltai a cada uma à casa de sua mãe, o casamento naquela época, ele era uma ligação que ele reunia a família toda. Então, as Ruth e Orfa, de certa forma, passavam a ser parte daquela família. Elas eram parte da família de Noemi. Elas não eram mais parte da família dos pais delas, daquela outra família que elas haviam deixado, né? Ainda que esse não fosse um hábito dos moabitas, esse era um hábito da cultura de Israel, onde a moça deixava a família dela ali, ia fazer parte da família do esposo, e a Noemi, ela entendia isso. E o que ela diz é que elas deveriam voltar, cada uma para a casa de seus pais, e que elas fossem felizes num futuro casamento que elas poderiam ter estando ali naquela terra, né? E muitas vezes, observar esse comportamento de Noemi, a gente pode perceber também que muitas vezes a gente faz como Noemi, em arrependimento, mas a gente tenta dar um jeito na situação da nossa forma. É quase como se a gente já está errado, né? Dá mãozinha. Assim, a gente peca e a gente já está errado. Mas a gente ainda está cego pelo pecado e a gente continua acreditando que a gente consegue resolver o problema. Que a gente dá conta, sim, talvez pelo orgulho, que limita a nossa capacidade de perceber quão no buraco realmente a gente está, a gente continua acreditando que a gente tem um jeito, que a gente tem uma resposta para aquela situação. E, de certa forma, Noemi, aqui mesmo arrependida, ela está tentando consertar tudo antes de voltar para Israel, né? Ela não poderia apagar a história do que aconteceu, ela não teria marido e filhos de volta, mas ela tenta resolver aquela questão antes de vir embora. E a gente vê isso em outros exemplos da Bíblia, essa tendência que é nossa, não é uma tendência que só Noemi tinha, é uma tendência do pecado em nós, da nossa própria inclinação ao orgulho e essas coisas. E a gente vê Adão e Eva no jardim fazendo a mesma coisa, eles desobedecem à ordem de Deus ali no jardim, pecam contra Deus, e quando eles veem toda a situação, eles dão um jeito de se cobrir com as folhas, né? Eles, ao invés de correr para Deus com o seu pecado, de correr para Deus com aquela situação para que Deus pudesse resolver, eles se cobrem, eles dão um próprio jeito. E a gente tem essa inclinação a, sempre quando a gente erra, continuar tentando resolver os problemas da nossa própria forma, ao invés de correr para Deus com o problema, com o pecado, com a situação, e apresentar tudo aquilo diante de Deus. Aqui tem um outro exemplo que a gente pode parar para pensar, é sobre Sara. Sara, quando o anjo vem e anuncia a Abraão que ele vai ter um filho sim, que a promessa vai se cumprir, a Sara ri, porque ela acha que aquilo seria impossível. E então, ela vai lá e tenta resolver do jeito dele. Ela tem a ideia brilhante de arrumar uma esposa para que o Abraão tivesse um filho com ela. Porque a gente sabe que a fertilidade a nível da mulher ela é uma questão mais problemática, porque os nossos óvulos nascem junto com a gente, os homens continuam férteis por muito mais tempo que a gente. Então, a Sara pensa, ele tendo uma mulher jovem, ele vai ter um filho, o problema está resolvido. Aí, quando o filho nasce, e depois o filho dela nasce, e ela vê que realmente Deus cumpriu a sua promessa, e que ela havia errado, dando para Abraão uma outra mulher, permitindo que ele fizesse aquilo, ela vai lá e tenta resolver o problema, porque foi gerado todo um problema. E ela pede para que Abraão se livre de Agar e se livre de Ismael, tentando consertar as coisas, né? Então, assim, a gente vê que é um comportamento que a gente percebe ele durante toda a Escritura e a gente pode aprender com isso. A finalidade da Escritura é que a gente, quando a Bíblia diz que a gente deve meditar sobre ela, que a gente deve pensar sobre ela, a finalidade é justamente que a gente consiga aprender com esses comportamentos repetidos que a gente vê na Escritura e ter uma vida menos acidentada aqui. A gente vê que a Bíblia ela não esconde nada. Ela mostra o pecado de Davi, ela mostra o pecado de Sansão, ela mostra o pecado de todo mundo. O intuito é que a gente aprenda com os erros e que a gente evite sofrimentos desnecessários e que a gente cresça na fé, tanto observando os erros,
quanto observando os homens de Deus que viveram de maneira santa e aprendendo com o comportamento deles, né? Então, que a gente tenha essa ação de, quando a gente comete esse tipo de erro, de quando a gente está em pecado, e é fato que a gente vai continuar cometendo erros e pecando até a glorificação, de não fugir de Deus, de não tentar resolver o problema com as nossas próprias mãos, né? Deus tem a resposta certa para nosso pecado. Então, e a resposta, o caminho para resolver isso é arrependimento e humilhação. E muitas vezes essa humilhação é de reconhecer que eu não sei qual é o melhor caminho, de que eu não sei fazer, de que eu não sei resolver, de que eu errei e que eu não tenho resposta para aquilo. Às vezes parece que a gente, quando a gente erra, mas a gente consegue resolver o problema, a gente se sente meio que justificada, né? Fala, não, eu fiz errado ali, mas está aqui, pronto, resolvi o problema. E esse não é o propósito de Deus para nós. Ele não espera que a gente resolva os problemas, né? Ele espera que a gente chegue diante de Deus com a situação, que a gente revele o que a gente fez, que a gente enxergue o nosso erro, e que a gente confie nele, confie na bondade, na misericórdia, e que literalmente a gente se abandone nos braços de Deus, né? Confiando que Ele é que vai trazer a solução para o nosso pecado, e que Ele é que vai nos ajudar a resolver essas questões que nos envolvem. Então, que a gente tenha essa capacidade de recorrer a Deus, né? Eu estou vendo aqui as horas, gente, o Mitch já está me avisando aqui que já tem um tempo já que a gente está em reunião. Então, a gente poderia entrar aqui na parte do arrependimento. Vamos só falar um pouco sobre isso. No versículo que a gente leu aqui, deixa eu localizar o versículo para a Anice também, porque a Anice está lendo pela Bíblia. Anice, é o versículo 13. É o versículo 13 que diz assim: esperar-los-ias até que viessem a ser grandes, abster-vos-ias de tomar maridos, e diz assim: não, filhas minhas, por vossa causa, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então a gente vê que está aqui na tela. A gente vê que a Noemi ela estava arrependida sim do que ela fez, mas ao mesmo tempo que ela ainda estava meio cega diante do pecado dela. Porque ao mesmo tempo que ela estava tentando resolver o problema, ao invés de entregar esse problema na mão de Deus, a gente percebe que era difícil para ela ali naquela situação até entregar tudo isso, porque ela estava arrependida, mas o relacionamento dela com Deus estava quebrado. Isso acontece com a gente diante do pecado, né? O pecado ele quebra a nossa confiança em Deus. A gente está num processo crescente de santificação. Aí você tá indo bem, você está aprendendo com a Escritura, está glorificando a Deus, está sendo abençoada. De repente vem uma situação, um pecado, a gente comete algum pecado, e parece que quebra tudo, a gente se sente meio desamparada, né? E isso, de alguma forma, atrapalha a nossa confiança em Deus. Isso nos coloca numa situação quase que como de desconfiança contra Deus, né? A gente sabe que o pecado ele faz inimizade entre Deus e os homens. E é exatamente isso que acontece quando a gente peca. O pecado ele reacende essa divisão, ele tenta nos dividir de Deus. E a gente vê aqui no texto, a palavra que a Noemi diz, como quando ela fala assim: a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Ela tá vendo Deus ali, essa expressão descarregar é pesado isso, né? Ela tá vendo Deus ali como alguém que soltou todo o mal ali sobre ela. A dor dela era muito grande, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, estava miserável. A gente vai ver que quando ela volta, ela fala que ela saiu de Israel ditosa, eles saíram bem, eles saíram, Israel estava entrando num período ruim de fome, mas a família deles era uma família estável, eles não eram pessoas miseráveis. Ela saiu com filhos, casada, com posses, mas ela estava numa situação de se sentir em total miséria. E ela vê nisso Deus descarregando literalmente a mão dele sobre ela. Então, quando a gente está passando por dificuldades, está passando por pecado, está passando por disciplina de Deus, a gente às vezes tem que tomar cuidado com o perigo de não ver Deus como um opositor.
a gente tem o perigo de, no meio da aflição, no meio da dificuldade, ou passando por uma situação de lutar contra algum pecado, da gente cair nesse erro, de ver Deus como um opositor e de pensar que ele realmente está nos perseguindo, que ele não nos ama, que ele está nos punindo de alguma forma, e a gente esquece que tudo que Deus opera, ele opera com amor. Se a gente, que é mãe, que é humana, carnal, inclinada ao pecado, a gente corrige os filhos da gente, porque a gente quer o melhor para eles, e porque a gente ama, ainda que muitas vezes envolvam outros sentimentos relacionados ao pecado, só que Deus não tem pecado. Ele é santo, ele é justo, ele é bom. Todos os planos e projetos dele, para nós, são bons. Então, não tem nada que ele pense a nosso respeito que é com uma finalidade má. Lá em Efésios diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, um outro alerta que a gente pode observar desse texto aqui, até para que o nosso coração não se torne amargurado, como o coração de Noemi se tornou, e mais para frente a gente vai ver que ela, quando ela volta, ela literalmente declara que ela quer ser chamada de amarga, e aqui nesse texto ela fala que a mim me amarga. Então, para a gente tomar esse cuidado também, de não entregar o nosso coração no meio da aflição, no meio da dificuldade, lutando contra o pecado, sendo corrigida por Deus, não entregar o nosso coração à amargura, esquecendo que toda a correção de Deus, de que tudo que Ele faz, de tudo que Ele permite na nossa vida, Ele permite por amor. Esses dias eu estava conversando com o Charles e a gente falando sobre algumas coisas, a gente estava pensando sobre a questão da fé, né? A questão de que a Escritura diz que Deus é bom. Então, ainda que a gente esteja numa situação difícil, ainda que a gente não entenda, o Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que não é dele, mas que ele cita sempre, que ele diz que por trás de toda providência carrancuda de Deus, por trás de toda providência carrancuda, tem a face sorridente de Deus. Então, mesmo que a situação é pesada, é difícil, e que pareça uma coisa má, a gente tem que se lembrar que nós servimos a um Deus bom. E ainda que eu não entenda como isso pode ser bom, a Bíblia me diz que ele é bom e ele pediu para que eu confiasse que ele é bom. Assim como ele disse que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, então toda situação que eu passo na minha vida, mesmo sendo consequência de faltas, de erros que eu cometo, a Bíblia diz que Deus trabalha para que tudo isso coopere em bem, e o nosso bem é que nós sejamos salvos. O bem de Deus para nós é que a gente viva eternamente com Ele. Então, ainda que a gente passe por momentos de aflição, por momentos de dificuldade nessa terra, se a gente ama a Deus e é chamada por Ele segundo o seu propósito, essas coisas, passo a passo na nossa vida, vão construir uma história e uma estrada que leva para o céu. E isso para nós que somos cristãos e que devemos ter os olhos na eternidade, isso tem que ser suficiente para nós. Isso também é consolo para nós. Olhar para todas as circunstâncias e perceber que Deus está no controle de todas elas. E que a gente pode aprender e exercer sabedoria para ter uma vida menos acidentada, mas ainda que os acidentes, os problemas venham, no final de todas as coisas, Deus permanece no controle da história e Ele continua traçando o nosso caminho, de maneira que esse caminho termine na eternidade, onde a Bíblia diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima e que não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, e que nós vamos desfrutar perfeitamente da presença dEle e vamos ter toda a comunhão com Ele, né? E essa é o que eu queria deixar para a gente aqui hoje, né? O que a gente poderia tirar hoje desse primeiro pedaço do livro de Ruth, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? E a ideia de olhar para a Escritura e aprender da Escritura é sempre essa, porque é o que pode nos dar esperança. E a palavra de Deus para nós é esse alento, essa esperança, assim como ela é correção, ela também é esperança e serve para abrir os nossos olhos e nos mostrar a vontade e o caminho de Deus. Eu vou encerrar a apresentação e a gravação aqui para a gente poder conversar mais livremente, tá? Deixa eu só parar a gravação.